Eu quero falar com você hoje, eu quero começar algo que nós vamos estar falando. Não é um assunto muito falado, pelo menos aqui na Trinity, desde que eu me lembro, acho que é a segunda vez que eu estou tocando nesse ponto, mas eu queria falar com vocês sobre isso já no início do ano. Por que, pastor, falar no início do ano? Porque seria bom que você realmente entendesse os princípios de ser um dizimista e de ser um ofertante, que você entendesse, e já no princípio do ano, que seja também, então, um dos objetivos que você tenha para o ano. Se você olha para trás e vê que você não tem sido, então, naqueles objetivos do ano, que seja um dos objetivos que você possa colocar para você durante o ano. Por isso, o tema não é muito falado. E nós aqui temos muito cuidado com isto, a gente tem muito cuidado com isso como pastores, porque, graças a Deus, Deus tem nos dado uma igreja dizimista. Graças a Deus, a Trinity é uma igreja que é dizimista e que é ofertante. Graças a Deus, nós somos uma igreja próspera, e nada tem nos faltado, e isso é bom, e eu queria agradecer a vocês por isso, queria agradecer às famílias, porque nós sabemos do esforço que vocês fazem, por manterem-se fiéis e obedientes a Deus neste quesito. Sabemos que o dízimo e as ofertas é algo polêmico porque se tornou polêmico. Você que é crente há muitos anos, eu, por exemplo, me lembro, na minha infância, dos meus avós nos ensinando a ser dizimistas, Assim, quando criança, irmos na igreja, e os nossos pais nos ensinaram a levar, como aqui, agora eu vi aqui as crianças fazendo, então, nós já fomos criados assim. Então, a gente nunca teve problemas com isto. Então, a igreja antes não tinha esse problema, mas o assunto do dízimo começou a gerar muita polêmica. Por quê? Porque pastores, igrejas, malgastam o dinheiro. Pastor ficou rico porque pastor é milionário, o outro... E tantas coisas que têm acontecido, e tantas pessoas que não têm sido realmente pessoas dignas de receber o seu salário, porque o obreiro, a Bíblia diz que ele é digno de receber o seu salário, mas tem tantas pessoas que não têm sido dignas de receber o seu salário, e têm realmente usado o dinheiro da igreja de outra maneira. Então, por causa disso, se tornou algo muito polêmico, as pessoas falarem sobre dízimos e sobre ofertas. Então, quem não é convertido poderá ter problemas para aceitar isto. Quem não é convertido poderá ter problemas para aceitar que dízimo e oferta é algo bíblico e é uma bênção para as pessoas que praticam essa doutrina. Agora, quem está em Cristo, existem as pessoas, aqueles que conhecem as Escrituras, mas ainda são muito apegados aos bens materiais. Tem muita gente que já recebeu a Cristo, mas é muito apegado aos bens materiais, de uma maneira tal que ele converte o coração, como dizia um pastor amigo meu, mas não converte o bolso. Entendeu? Então, estas pessoas, elas vão ter muito problema. Porque o tema de dízimo e oferta, o tema de doações de uma maneira geral na igreja, tem causado polêmica por isso. Porque as pessoas que não entendem a bênção e não entendem o fundo teológico disso, não entendem o fundo bíblico disso, então essas pessoas, elas não somente que estão contra o dízimo, mas elas fazem questão de pregar contra o dízimo, pregar contra as doações, pregar contra as ofertas. Então, se você conhece as Escrituras, mas você é uma pessoa ainda que valoriza demais o aspecto material, então você encontrará desculpas para não dizimar. Você encontrará desculpas para não entregar o seu dízimo, Você encontrará desculpas para não fazer ofertas, E tem ainda aqueles que resistem de forma veemente, que estávamos falando deles, até pregam, Pessoas que até defendem teses nos doutorados contra o dízimo, contra a oferta, Então, tem tudo isso,
né? Porque as pessoas deixam de ver a verdade dessa doutrina que é tão importante, né? A essência disso, né? E elas fazem isso e praticam, palestras contra o dízimo e coisas assim, né? Se esquecendo, então, que o dízimo e a oferta é bíblico, primeiramente, se esquecendo também que esta é uma doutrina da Igreja do Senhor Jesus Cristo desde os primórdios. Isso não é nada inventado agora, isso é que está na Bíblia, é assim que a igreja cresceu, foi assim que a igreja cresceu, foi assim que os apóstolos começaram a igreja, foi assim que a verdade do Evangelho chegou a mim e a você e continua sendo pregada. Então, é disso que nós vamos estar tentando aí explicar para você, né? Porém, infelizmente, também temos aqueles que desfrutam do privilégio de serem dizimistas. Amém? Temos muitos aqui hoje? Temos aqueles que entenderam a doutrina do dízimo. Temos aqueles que entendem realmente o propósito de Deus no dízimo. Então, essas pessoas, elas praticam e elas colhem. Elas praticam e elas colhem também os benefícios de ser uma pessoa dizimista, né? Em qual grupo você está? Essa é a grande questão para você nesta manhã. Desses grupos que eu te falei aqui, em qual grupo que você está? Muitas pessoas têm problemas sérios na área financeira por não contribuir ou por contribuir de maneira equivocada. Pastor, o que é contribuir de maneira equivocada? Contribuir de maneira equivocada são aquelas pessoas, por exemplo, que elas não são dizimistas, mas elas de vez em quando trazem uma oferta, o que é bom também, mas elas acham que já está bem por aí, né? Então, pessoas que contribuem de maneira equivocada. Como pessoa contribui de maneira equivocada, pastor? Ah, não, olha, eu vou tomar o meu dízimo e vou mandar para abençoar uma igreja lá no meu país. Contribuir de maneira equivocada. Como se contribui de maneira equivocada? Eu vou tomar o meu dízimo e vou ajudar uma pessoa que está em necessidade. Está contribuindo de maneira equivocada. Está fazendo para o reino de Deus? Sim, mas de maneira equivocada. Então, tudo isso nós vamos falar, né? Hoje não vai dar tempo de falar tudo, mas nós vamos estar trabalhando isso aí nos nossos estudos bíblicos. Eu tenho notado na vida de vocês, agora eu estou falando assim especificamente da Trinity. Então, eu tenho notado na vida de vocês, e poderia até falar com nomes, mas não vou fazer isso em respeito às famílias, eu poderia até falar com nomes que, todos aqueles que realmente têm entendido este princípio, e têm realmente obedecido a Deus, nos seus dízimos e nas suas ofertas, aqui na Trinity, que é o meio que nós convivemos, né? Eu vejo isso, as famílias que estão mais prosperando, são as famílias mais fiéis. E as famílias que não entenderam ainda, são aquelas que mais batalham em suas economias. E poderia citar isso por nomes, mas não vou fazer isto, porque, né, eu não tenho essa permissão. Então, é algo que a gente vê, é algo que a gente nota. Então, é disso que a gente está falando. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas tenho muito respeito pelo ministério dele. Ele escreveu no livro dele, que ele escreve em parceria com Arival Dias Cassimiro, o livro se chama Dízimos e Ofertas São para Hoje. Ele escreve o seguinte: a entrega dos dízimos e das ofertas tem sido um termômetro espiritual na vida da igreja ao longo dos séculos. Sempre que o povo da aliança se desviava de Deus, a primeira coisa que negligenciavam eram os dízimos e as ofertas. Por outro lado, sempre que houve um reavivamento espiritual, houve grande entusiasmo e uma profunda alegria do povo de Deus na entrega dos dízimos e das ofertas. Você pode ver isso em 2 de Crônicas 31, você pode ver isso em Neemias 13, o que nós queremos dizer isso? O que o pastor Hernandes Dias Lopes está explicando com isto? Exatamente que existem tempos e tempos. Tem pessoas que elas dizem assim: pastor, este ano eu vou ser um dizimista fiel. E ela começa 1, 2 meses bem, e depois ela já não é mais, né? Então,
Quando você olha na vida da igreja, quando você analisa biblicamente a história do povo de Deus, e é isso que está falando aqui no livro do pastor, ele está explicando exatamente isso. Que quando o povo era muito pressionado e deixava, ele não vivia realmente o avivamento que Deus mandava. Por quê? Porque a pessoa não tinha, né? O povo, de alguma maneira, eles não tinham, então, esta percepção. Então, desde aqueles tempos, já se batalhavam exatamente com relação a dízimos e a ofertas. A palavra de Deus, e o primeiro texto que nós queremos ler hoje, que é Atos 20, 35, a palavra de Deus diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É muito melhor dar do que receber. É muito melhor dar do que receber. Se é muito melhor... Você não gosta de dar presente? Quem gosta de dar presente? Assim, não, eu gosto de receber presentes, né? Dar presentes é muito bom, sim ou não? Dar presente a uma criança, né, e ver a criança alegre com o presente que recebeu, é maravilhoso isto, né? Então, dar é muito melhor do que receber. É isto que a Bíblia está falando comigo e com você. Então, com relação aos dízimos, sempre vamos entender que o dízimo, ele não pertence a mim. O dízimo é de Deus. O que quer dizer dízimo? A palavra dízimo, o que quer dizer? 10%. A palavra dízimo quer dizer 10%. Então, 10%, o conceito bíblico é que ele não pertence a você. Então, o dízimo, ele não é dado na igreja, ele é regressado ao reino de Deus. Você, quando dá o dízimo, você está regressando a Deus. Então, agora, as ofertas não. Oferta é algo dado, né? Tanto o dízimo como a oferta são voluntários. Ninguém é obrigado a nada, especificamente aqui na Trinity. Ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a nada. Hoje de manhã, eu chamei minha esposa, falei com ela, como você se sente? Vai na igreja? Lá, não estou muito bem não, mas eu vou, porque eu quero estar na igreja. E levantou, tomou seu banho, trocou de roupa, e sentou assim, e eu vi que ela estava se sentindo mal. Eu falei assim, se você não está se sentindo bem, não vem na igreja, fica em casa, né? Ah, mas eu quero estar na igreja, porque não fui domingo passado. Falei assim, meu amor, não tem nada que te obrigue. Se você não se sente bem, fique em casa. Aqui na Trinity é assim, se você não se sente bem, irmão, olha, se você não se sente, não se sinta pressionado, não se sinta obrigado a nada, inclusive com dízimos e ofertas. Não se sinta obrigado, por quê? Porque a própria Bíblia não te obriga. Sabe? O dízimo, ele começou com uma maneira voluntária. O primeiro dizimista da Bíblia, você vai encontrar Abraão entregando dízimos a Melquisedeque, e você, quando analisa, você vai ver que ele fez, ninguém pediu a Abraão para fazer isso. Foi algo voluntário dele, e continua sendo voluntário. A oferta também é voluntária. Né? A oferta também é voluntária. Nada é obrigado. Quando você entende a Bíblia, e quando você entende o preceito do dízimo, quando você entende a doutrina do dízimo, então você passa a ter isso com você de uma maneira muito natural. Você vem da igreja no domingo de uma maneira natural. Você participa de algum ministério de uma maneira natural. Né? Alguém te obrigou, Rebeca, a ter o coral da igreja? Alguém falou para você, tem que ter um coral? Nada disso. Por que nasceu o coral, o Trinity Coral? Porque nasceu no coração de uma maneira voluntária. E vocês agora estão fazendo de maneira voluntária. Então, tudo tem que ter esta voluntariedade. Existem ainda muitos enfoques errados sobre esse assunto e muito que precisa de ser restaurado pela igreja. Muito que precisa ser restaurado pela igreja. E por muito tempo, a gente não falou muito disto aqui. Né? Mas nas nossas reuniões de pastores, nós temos orado e Deus tem falado conosco isto. Precisamos de explicar para a igreja. Nós temos aqui entre vocês pessoas que
que estão conosco há pouco tempo e precisam de entender todos estes princípios, porque uma vez que a igreja não fala a verdade sobre a doutrina, sobre um princípio, então ela está de alguma maneira impedindo a pessoa, né, ou não dando para essa pessoa a quantidade de informação necessária para que a pessoa possa falar nisso. Então, se você é nosso visitante pela primeira vez, nos desculpe muito por estar falando sobre isto hoje, tá bom? Não é algo que falamos sempre, mas você veio nesse dia. Você, meu irmão, não é rico pela quantidade de bens que você possui, mas você é rico pela quantidade de coração que você coloca nos bens que você possui. Não tem problema ter bens, não tem problema, irmão, a Bíblia não condena ninguém por ser rico. Ao contrário, os grandes patriarcas da Bíblia, todos eles foram ricos, todos eles foram prósperos. Então, não tem nenhum problema, a questão é quanto de coração você coloca nisso. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre para Deus. Já viu pessoa assim? Tem muito dinheiro, mas ela é pobre. Por quê? Porque ela tem tanto dinheiro que só tem dinheiro, não tem mais nada. Então, isso é uma pessoa pobre. Agora, você realmente é rico quando o que você tem serve aos outros. Quando o que você tem serve aos outros, então você está entendendo realmente que é rico. Pastor, por que então que Deus nos pede o dízimo? Por que que Deus nos pede as ofertas? Né? Por que que Deus faz isso? Primeiro ponto, Deus faz isto porque Ele é Deus. Deus faz isso porque Ele é Deus, e como Deus, Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono deste lugar, Ele é dono inclusive do dinheiro que você tem na sua conta do banco neste momento. Deus é dono de tudo, e se Ele é dono de tudo, por que então que Ele não tem direito de pedir algo? Isso a gente vai falar. Ageu 2:8, a palavra de Deus diz que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 1 de Crônicas 29:12 diz, tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar forças a tudo. Então nós vemos que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo, então o dinheiro que Deus me dá, o conceito bíblico é que Ele me dá para a administração, né? Eu nunca vou me esquecer de quando eu cumpri o maior sonho da minha vida. O maior sonho da minha vida era ter uma casa própria e uma casa própria bonita, né? Então, Deus nos deu a oportunidade e nós construímos no Brasil uma casa muito bonita e uma benção. A casa era linda. E eu estava muito orgulhoso daquilo, né? Orgulhoso de ter conseguido cumprir um sonho de toda a vida, né? E meu pai estava comigo. E eu nunca me esqueço que eu tinha convidado umas pessoas para estar ali conosco, né? E quando foi assim, já assim de madrugada, eu me levantei e saí para fora. Nós tínhamos uma piscina muito bonita, tínhamos, sabe, tudo iluminado, uma coisa muito bonita. E eu estava ali, orando a Deus e agradecendo a Deus. E meu pai, então, também, de alguma maneira, se levantou e sentou do meu lado. E nós sentamos ali e começamos a conversar. E eu estava assim, e o meu pai falou isso para mim, olha, meu filho, eu estou muito orgulhoso que você conseguiu construir isso e tudo. E eu falei, não, pai, eu também estou muito feliz, estou muito agradecido a Deus. E ele me falou algo que mudou a minha vida aquele dia. Meu pai falou comigo assim, que coisa, né, meu filho, que você pôs tanto empenho nisso, você e a sua família, e nada disso é seu. Quando ele me falou aquilo, eu falei, quê? Quê? Meu filho, nada disso é seu. Falei, pai, você sabe quanto me custou isto? Você sabe o sacrifício que eu tive que fazer com a minha família? Pois é, meu filho, mas nada é seu. Isso aqui, meu filho, é seu por um tempo. Daqui a pouco você vende e passa a ser de outro. O outro vende e passa a ser de outro. O outro vende e passa a ser de outro. Nada é seu. Tudo é de Deus. Tenha orgulho simplesmente porque você serve a um Deus que te permitiu construir isto, mas isto não é seu. Irmãos, tudo é de Deus.
Tudo é de Deus, e se Deus me deu tudo, Ele teria até, inclusive, o direito de me pedir tudo. Mas Ele pede 10%. E Ele não pede 10% porque Ele precisa dos 10%. Ele pede os 10% porque Ele quer que a verdade do Evangelho chegue a mais pessoas. Ele pede os 10% porque é desta maneira que a igreja sobrevive. É com o dízimo que vocês trazem ao altar, é que a igreja, que nós pagamos isso aqui. Eu nem vou te falar o preço de aqui para você não se assustar. Tá bom? Nem vou falar o preço para você não se assustar. Mas custa muito caro. É com o dízimo que vocês nos trazem que nós podemos pagar o salário dos pastores. É com o dízimo que vocês trazem que nós podemos, comprar e sonhar. Já estamos sonhando com cadeiras novas, continuamos sonhando com o nosso carpete novo, continuamos sonhando com a nossa tela enorme que queremos pôr aqui, continuamos sonhando em aumentar a nossa produção no Food Bank, continuamos sonhando. E esses sonhos, eles só podem ser possíveis pela generosidade que Deus coloca no coração de vocês. E pela obediência que Deus coloca nos corações de vocês. Deus nos dá para administrarmos para Ele. Então sejamos bons administradores. Usemos de acordo com a vontade de Deus, segundo a prioridade de Deus. Usemos o que nós temos para servir uns aos outros. Deus nos dá o dinheiro não para que sejamos escravos dele, ou amemos a Ele, ou sirvamos a Ele, mas para que façamos o bom uso dele. O dinheiro é bem administrado quando você não é servo dele. O dinheiro é bem administrado quando você não é escravo dele, mas quando você coloca o dinheiro para servir você e a sua família e os seus sonhos. O objetivo de Deus não é nos tornar ricos, mas sim nos tornar semelhantes a Cristo. Tornarmos semelhantes a Cristo, parecermos com Cristo cada dia mais. Por que Deus então pede os 10% ainda, pastor? Ele pede porque Ele é bom, né? Como eu falei para vocês, poderia pedir mais, porém Ele pede os 10%. Nós plantamos, colhemos, trabalhamos, recebemos, vivemos, respiramos no mundo que é de Deus. Que é de Deus, é tudo de Deus. Então, o reino de Deus é que necessita que nós doemos, não é Deus. É a igreja que necessita. Você está sentado em uma cadeira que foi comprada pela fidelidade dos irmãos, né? Você vem aqui em um lugar, e nós temos esse lugar que é mantido pelos irmãos, né? Nós temos, por exemplo, os nossos pastores, o grupo de pastores que recebem um salário, e nós queremos aumentar isto. Nós queremos ter mais pastores, nós queremos ter mais igrejas, tem mais lugares de Toronto precisando que nós estejamos aí já pregando o Evangelho, precisamos crescer mais. Então é por isso que nós estamos falando tudo isso já no princípio do ano. Precisamos saber que o nosso sustento vem do Senhor. Então, o teu sustento, meu irmão, ele vem muito mais de Deus que do teu salário. Então, você precisa entender isso. O teu sustento vem muito mais dele que do seu salário. O teu salário é uma consequência da sua capacidade, da sua preparação, né? O teu salário, você que é dono de empresas, por exemplo, o teu salário é proveniente da sua sabedoria para os negócios, né? Tudo isso. Mas quem é que te dá tudo isto? Quem é que te dá a sabedoria para negociar? Quem é que te dá a habilidade para exercer bem o seu trabalho? Quem é que te dá a habilidade para se tornar um bom profissional? Quantos de vocês chegaram aqui tinham outras profissões no Brasil, né? Caso do Sérgio, por exemplo, né, ele era engenheiro civil no Brasil. Então, quantos de vocês chegaram aqui sem ter nada, sem saber nem o que Deus ia fazer, e Deus te deu uma profissão aqui? Tem pessoas entre vocês que são hoje empresários.
Sabe? Que no Brasil você não tinha essa perspectiva. Sabe? E tem muitos de vocês que chegam aqui e me dizem, pastor, eu vim para servir, conta comigo. Aí eu falo assim, olha, toma cuidado, né? Porque você começa a trabalhar e o tempo de Deus começa a ficar escasso. Você começa a trabalhar muito, você ora menos, você lê Bíblia menos, você vem na igreja menos, porque, pastor, eu preciso trabalhar. Pastor, estou na correria. E Deus te dá tudo. E Deus te dá casa, Deus te dá trabalho, Deus te dá empresa. Mas o Deus que te deu, fica de lado, porque você está dizendo, Senhor, espera um pouquinho, porque eu preciso de ganhar dinheiro primeiro. A pessoa que age desta maneira não está entendendo o que a Bíblia está explicando. Veja bem, Deuteronômio 14, 22 vai dizer assim, sobre dízimo agora, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se colher do campo. Levíticos 27, 30 diz, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Veja bem, a Bíblia está dizendo que pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se pertencem ao Senhor, presta atenção agora, quando você recebe o seu salário, e você retém o dízimo que não é seu, o que está dizendo aqui? Pertencem a quem? Ao Senhor. Quando você recebe o seu salário, e você não entrega o seu dízimo, você está ficando com algo que não pertence a você. É por isso que a Bíblia, lá em Malaquias, Deus vai perguntar para o povo, roubará o homem a Deus? E o povo, em que nós roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o dízimo pertence a Deus, o dízimo é propriedade de Deus. Tem pessoas entre vocês, agora mesmo, no fim do ano, uma família veio me dizer que fez um pacto com Deus. Veja bem isso. Veja bem isso. Esse é um testemunho para você. Essa família veio dizer, pastor, fizemos um propósito com Deus, assim eles chamaram. Decidimos no fim do ano entregar a Deus uma oferta de sacrifício. E realmente foi sacrificante para nós. E me falou até o valor da oferta e entregamos este valor, realmente um valor alto. Entregamos este valor a Deus, de agradecimento a Deus pelo ano que passou. Entendeu? Não pediram nada, estavam agradecidos a Deus e fizeram essa oferta ao Senhor. Entendeu? 2 dias depois, eles me chamaram falando que tinha 3 coisas que estavam completamente travadas da situação econômica da vida deles e todas as 3 se destravaram. Eu falei para esse casal assim, que coisa maravilhosa, isso é um testemunho. Agora, presta atenção que poderia Deus também não ter feito nada, sim ou não? Poderia Deus também não ter feito nada. E se Deus não tivesse feito nada, Ele continuaria sendo Deus ou não? Sim. Então, você precisa de entender que a questão com Deus é o coração que você coloca e não exatamente a maneira que você está pensando. A palavra de Deus em Provérbios 3:9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Deixa eu te esclarecer outro ponto importante. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, e as primícias? Deixa eu te explicar no nosso conceito bíblico o que é primícia. Eu sei que existem livros escritos sobre primícias, eu sei que no Brasil tem igrejas que recebem primícias, dízimos e ofertas, aqui nós não pensamos assim. O que é a primícia, pastor? A primícia, meu irmão, é quando você coloca Deus em primeiro. Primícia é isto. Eu não vejo na Bíblia, sabe, a primícia que o povo levava a Deus era exatamente isto. O povo colhia e o primeiro que o povo pensava era em levar para a igreja, em levar para a congregação. Então, qual que é a tua primícia, meu irmão? A tua primícia, e eu sou bem radical com a primícia, eu sou bem radical mesmo, eu sou até bem radical. Assim, eu e a minha esposa, é assim, entrou o salário ou o dinheiro, entrou assim, a gente não gosta de gastar a primeira coisa com nada que não seja entregar o de Deus primeiro, assim.
A gente é bem radical mesmo com isso. Acho que nem tem que ser tão radical como eu sou, mas eu sou bem radical. Assim, recebeu, pum, o que é de Deus é para Deus. Agora, a questão é que você fala assim, mas este mês estou muito apertado. Tem gente que fala assim, esse mês eu estou muito apertado. Está apertado exatamente porque você não pratica o princípio. Aperto econômico, todos nós passamos. Situação difícil econômica, todos nós passamos. E todos nós estamos sujeitos a fazer. Muitas pessoas que não devolvem o dízimo, o retêm para si, ou usam do dinheiro do dízimo para outras coisas, estão usando o dinheiro do Senhor e não seu. Então você está agindo em desobediência. Dar o dízimo é uma questão de fidelidade e obediência a Deus. Quando não somos fiéis no dízimo, usamos o dinheiro que é do Senhor para outras coisas, então a palavra de Deus está dizendo que você está ficando com algo que não é seu. Malaquias 3, 8 e 10 é aquele texto que eu falei para vocês, que vocês conhecem muito bem. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Então, veja bem, pastor, mas eu sou amaldiçoado quando eu não trago o dízimo? Obviamente, meus irmãos, que isso aqui é Velho Testamento. Obviamente que é Velho Testamento. Então, obviamente que no meu conceito bíblico já não existe, porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e toda a maldição. Entendeu? Então, eu não amaldiçoo ninguém por não ser dizimista. A questão é que você perde privilégios por não ser. Você perde privilégios por não ser dizimista. Naquela época, naquele tempo do Velho Testamento, sim, a palavra de Deus é claro que havia uma maldição nas pessoas que não o faziam. Hoje, no Novo Testamento, é tudo voluntário, como eu expliquei desde o início, é voluntário. Você, simples e puramente, perde a bênção de ser um dizimista. Então, quando não damos o dízimo, trazemos problemas para nós mesmos, para nós mesmos. Às vezes a pessoa não dá o dízimo e acaba gastando muito mais na farmácia. A pessoa não dá o dízimo e acaba gastando muito mais no médico. A pessoa não dá o dízimo e o carro quebra. A pessoa não dá o dízimo e tem prejuízo nos seus negócios. A pessoa não dá o dízimo e tem problemas no seu trabalho. Então, não estou dizendo que toda dificuldade financeira que você tem é proveniente da retenção dos dízimos. Não é isso que estamos falando aqui. O que nós estamos deixando claro é que sim, se você não pratica esta doutrina, você então está deixando de receber bênçãos de Deus. Então, Malaquias 3,10, que é muito conhecido, diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Então, para que é o dízimo? Para que haja mantimento na casa. Para que é o dízimo? Para que a casa do Senhor continue funcionando. Para que é o dízimo? É para suprir as necessidades da casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que você vai ler isto. Não existe nenhum outro lugar que você vai escutar Deus falando com você assim, faça prova de mim nesse aspecto. Traz o dízimo e me prove, para você ver se eu não sou fiel a você. Traz o dízimo e prova-me, para você ver se eu não sou Deus na sua vida. Sempre que obedecemos um princípio de Deus, nós somos abençoados. E nesse caso, então, não é diferente. Quais são as promessas de Deus? Número 1, abrirá as janelas do céu em teu favor. Número 2, repreenderá o devorador. Isso aqui é muito importante. Repreenderá o devorador. Repreenderá o inimigo, repreenderá as forças do inferno que tentam puxar você para não obedecer à palavra de Deus. Então Deus está dizendo que Ele vai repreender este devorador, aquele que consome, sabe? Tem muitas pessoas que me dizem assim, pastor, eu realmente vou ser dizimista. E eles começam, como eu falei antes, e depois já não são mais. Então, o que está acontecendo nesta casa? O que está acontecendo nesta família? Veja bem o problema grave que você está gerando. Nós estamos aqui para criar os nossos filhos
para ser semelhantes a Jesus, sim ou não? Estamos aqui para criar os nossos filhos para serem semelhantes a Cristo. Então, qual é o exemplo que o pai de família está dando para os filhos quando ele não é obediente e fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta? O que ele está ensinando? Que filhos ele está preparando? Que tipo de crente esse pai e essa mãe ou essa família está formando? Então, essa é a grande questão. Existem muitos casos, inclusive, de filhos que são criados com este princípio e que depois se tornam até mais fiéis do que os próprios pais. Se tornam mais fiéis do que os próprios pais. Então, tudo isso, e a outra promessa que Deus dá aqui, que é, Ele fará a nossa terra produzir frutos. Fará a nossa terra, pastor, mas eu não sou agricultor. Fará a sua terra produzir fruto, meu irmão. Fará o seu trabalho produzir fruto. Fará você ter clientes novos. Quantos estão precisando de clientes novos aí? Eu ou aquela? Deus fará você ter clientes novos. Deus abrirá portas de trabalho para você. A situação está difícil, mas Deus está no controle. E se Deus está no controle, você pode confiar. Então, a palavra de Deus diz para você trazer a casa do tesouro. A casa do tesouro é a casa do tesouro, meu irmão. A casa do tesouro é o lugar onde você vem, é a igreja que você serve. Pastor, eu trabalho aqui no Canadá, mas eu dou o meu dízimo lá no Brasil. Está errado. Está errado. Nunca vou me esquecer do meu pastor. Vocês sabem que eu venho de linha presbiteriana, né? E o meu pastor, quando eu cheguei no Canadá, eu muito feliz, o que nós fizemos? Juntei uns amigos da igreja, e nós queríamos abençoar a obra no Brasil. Vamos separar o nosso dízimo, e vamos mandar para o Brasil, porque as nossas igrejas lá eram muito necessitadas, e aqui do Canadá, as igrejas eram muito prósperas, né? Então, separamos. Eu até me lembro do valor, nós juntávamos amigos, juntávamos $5.000, né? E naquela época, $5.000 para uma igrejinha lá do meu bairro no Brasil, que não tinha nem chão, né? Não tinha nada, $5.000 era uma coisa, né? E nós então preparamos, né? E éramos 5 amigos, cada um trazia $1.000, do dízimo, não de oferta, olha o conceito errado nosso. E então fazíamos isso. Quando nós fizemos o primeiro mês, era para mim mandar para a minha igreja. Então, eu já liguei para o pastor todo feliz. Pastor, juntamos uma oferta e vamos mandar. E o pastor me perguntou, é oferta ou é dízimo, meu filho? Falei, pastor, é do nosso dízimo, mas nós vamos mandar para aí. Ele falou, meu filho, seria uma bênção, mas não manda não. Eu preciso demais, a igreja precisa demais, mas se é dízimo, fica aí. O dízimo é na sua igreja, a sua igreja é a casa do tesouro. Nunca mais eu esqueci essa lição. Nunca mais eu esqueci essa lição. Então, veja bem, meu irmão, quando a gente falou que muitas pessoas entregam ou obedecem a Deus, mas da maneira errada. Então, o dízimo era levado à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa do tesouro. É aqui que você se congrega. Os nossos visitantes que não se congregam conosco, né, se congregam em outra igreja, é na sua igreja. Então, veja bem, é aqui que você recebe, é aqui que você é alimentado pela palavra, é aqui que a gente vem orar nas terças-feiras, é aqui que a gente vem estudar a Bíblia nas sextas-feiras, é aqui. Então, é aqui que preciso ser mantido. Mas, pastor, eu quero fazer uma oferta para um ministério tal. Não tem problema nenhuma. Inclusive, se você me informar, eu vou estar orando por você. Tá bom? Já tem caso, por exemplo, de alguns de vocês que me procuram e eu também entro na oferta e hemos abençoado a igreja do Brasil desta maneira. Pastor, nós estamos juntando para mandar para uma igreja no Brasil para fazer uma construção, né? Foi uns 3 meses atrás mesmo, alguém nos procurou para uma construção lá na área de Contagem, em Belo Horizonte. Falei, não, eu quero participar disto. Então a gente também ajuda. Então, a oferta você pode ter isso, porém, com o dízimo não o faça. O nosso tempo está curto, está terminando por hoje. Nós vamos então dar sequência, né, em outra oportunidade sobre aquilo que estamos falando hoje. Mas eu queria só terminar com você pensando o que é então ir muito além do dízimo, que é o tema da nossa pregação de hoje. Você, meu irmão, você vai além do dízimo. Muitas pessoas até me perguntam, pastor, o senhor é dizimista? Eu falo assim, não sou dizimista. As pessoas até assustam, né? Como o senhor não é dizimista? Não sou dizimista. Por quê? Porque dizimista é aquele que entrega 10%, né? Nós vamos sempre além disto.
Ir além do dízimo, meu irmão, vamos ficar de pé, por favor. Ir além do dízimo é você entender que o seu Deus não é um Deus limitado. Ir além do dízimo é você entender que ir além do dízimo é que você não tem, olha, tem pessoas que quando entendem os 10%, veja bem, aí ela recebe, vou dar números aqui, né, aleatórios. Então a pessoa recebe $1.100, $1.155, um exemplo, né? Aí ela dá o dízimo 155,30 e tal, entendeu? Tudo bem. Agora, quando você vai além disto, eu vou além disso, quando eu vou além disso, o dízimo é 127 e tal, né? Eu vou além disso, 150, eu vou além disto. Isso é ir além do dízimo, entendeu? Quando mais que eu vou, então, pastor, além do dízimo? Quando eu entendo o princípio do dízimo, e eu não sou dizimista porque eu sou obrigado a ser, eu sou dizimista porque é uma voluntariedade. Eu vou além do dízimo quando eu entendo o princípio da bênção do dízimo, quando eu entendo o princípio da bênção da oferta, e aí então se levanta uma oferta alçada. Você leu na Bíblia, que eram as ofertas alçadas? Eram as ofertas levantadas, como estamos fazendo agora, por exemplo, o nosso carpete, é uma oferta levantada. As ofertas, você vai além quando você é um dizimista fiel. Por que é importante, pastor, ser um dizimista fiel? E com isso nós terminamos. Por que é importante ser um dizimista fiel? Por que é importante na sua empresa você ser um bom trabalhador na sua empresa? Por que é importante na sua empresa você chegar no horário correto, exercitar bem a sua função? No fim do dia você chega na sua casa com aquele prazer do trabalho cumprido. Não é bom? Não é bom? Eu gosto muito disso, né? Por que é bom quando você recebe o seu salário, você saber, eu fui digno do meu salário? Isso é maravilhoso. E Deus está te dando saúde para você trabalhar, Deus está te dando, sabe? Então, por que é que a pessoa precisa ser um dizimista fiel? Olha, meu irmão, as contas da igreja são pagas todo mês, né? Você recebe toda semana, você recebe todo mês. O seu patrão precisa de ser fiel com você no seu salário. Por quê? A Bíblia diz que o obreiro é digno do salário. Então, a luz está acesa, está gastando, né? E nós precisamos de pagar. Todos os meses nós pagamos. Quando a pessoa é um dizimista fiel, aí, na contabilidade da administração da igreja, a igreja já conhece aquela família. A igreja já sabe que pode contar com aquilo ali. Então a igreja já sabe que pode assumir compromissos. Por isso que é importante ser um dizimista fiel. E gostaria de terminar dizendo que, sabe, eu gostaria de terminar dizendo algo assim, muito pessoal meu. Muito pessoal meu. Aqui no Canadá, estou falando de Canadá agora, entendeu? Eu nunca tinha congregado em uma igreja que Deus tivesse dado administração com tanta sabedoria como temos aqui na Trinity. É uma benção enorme, Oramos e agradecemos a vida do pastor Carlos Lana. Eu agradeço todos os dias pela vida dele, porque ele é o nosso administrador. Você precisa de orar por ele para isso. Não é fácil, olha, e trata o dinheiro da igreja com tanto zelo, com tanto amor, com tanta atenção, sabe, que eu agradeço a Deus pela vida dele. Por isso, se você é um dizimista fiel, se você é um ofertante fiel, entendeu? Nós queremos dizer para você, que você continue sendo. 2023 está aí, vamos continuar necessitando da tua obediência e da tua atenção para com esta casa, tudo voluntariamente, e Deus continuará sendo Deus na tua vida, e continuará te provendo de tudo aquilo que você necessita, amém? Meus problemas vão ficar todos solucionados, pastor, nunca mais vou ter dificuldade. Mentira, porque com Deus não se faz troca. Esse é o tema de outra pregação. Com Deus não se faz troca. Esse vai ser o nosso tema da nossa próxima pregação. Com Deus não se barganha, mas se você é fiel a Deus, Ele promete ser fiel a você, amém? Vamos adorar a Deus, feche os teus olhos aí onde você está, e vamos terminar adorando ao Senhor e orando.